hoje, então mudou minha vida. Só isso. Pode bater palma aí. Agora, minha irmã. Trouxe uma colinha. Espero não demorar muito. Bom, vamos lá. Também mais ou menos a mesma coisa. Eu nasci na igreja e sempre fui de boas, ia no culto. Aí na minha adolescência eu comecei a fazer parte da banda, ia nos acampamentos. Para mim era uma delícia, né? Mas era aquela coisa, ia no acampamento, voltava tudo normal. Aí ia na igreja domingo, então para mim o relacionamento com Deus era isso, era domingo e acampamento. E eu sabia que Deus tinha me escolhido, mas eu não ligava, eu não entendia. E aí ficava aquela coisa fria, aquele relacionamento chato, eu estava acomodada porque eu sabia que eu tinha Deus no meu coração, mas mesmo assim eu não vivia com Ele. E aí a Rei começou a vir pra cá, daí ela falou, vamos lá, é muito legal. Eu falei, vamos, né? Aí eu vim, conheci o pessoal, aí já gostei, pessoal meio esquisito, que nem eu. Aí ela começou a falar do acampamento, eu falei, eu amo acampamento, preciso ir. Aí falei com a minha chefe, falei, vou. Aí eu fui. Aí chegando lá, tava meio assim, não conhecia ainda todo mundo. Aí falei assim, vamos lá, no primeiro culto, seja o que Deus quiser. Primeiro culto, tava lá já chorando, levantando as mãos, aleluia. Aí eu ficava com medo, eu falei, será que eu vou conseguir seguir depois? Tipo, depois do acampamento? Que eu sempre, a minha vida inteira, acampamento, eu fazia aquilo. Ficava feliz e ia lá orar e não sei o quê. E depois voltava e eu ficava tipo, tá, e aí? O que eu faço? Cadê as músicas? Cadê o pessoal orando? E aí, cada dia, Deus vinha falar alguma coisa. No segundo dia, já tava com o olho inchado, todo mundo tipo, nossa, o que aconteceu com essa menina, gente? Falei, não aguento mais chorar, gente, para de orar por mim, por favor. E aí, foi muito incrível, eu já tava ajoelhada lá, com a mão pra cima, e eu tinha um preconceito de ajoelhar e orar, levantar a mão, orar em língua. Eu falava, mano, o que esses caras estão falando, velho? E hoje em dia, quando alguém vem orar e orar em língua, eu começo a dar risada, eu falo, mano, que da hora, olha isso, é muito incrível, muito puro. E aí eu tava meio mal ainda, eu tava ajoelhada lá, sentindo a presença de Deus, tava muito feliz mesmo, nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Aí teve uma vez, acho que o Bubu que falou sobre confessar, porque eu ficava assim, quero pra minha vida, me ajuda aqui, gente. Acho que é pra parar de falar. Aí, pronto. E eu ficava, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, mas será que eu vou voltar a pecar? Será que se eu sair do acampamento eu vou ter vontade de fazer as coisas que eu fazia? E aquilo me incomodou. Depois que ele falou aquilo, eu falei, pronto, eu vou ter que confessar e Deus vai me salvar em 100% em nome de Jesus. E fui. E fiquei lá o dia inteiro confessando. Bubu lá, a orelha pegou fogo, né, Bubu? Mas aí a gente orou e Deus falou tanto comigo, mano. Nossa, na hora que fala da minha família, eu começo a chorar. Falou dos meus pais. E eu falei, caramba, Deus, o Senhor esperou tanto tempo para que eu chegasse aqui, mas Deus tem o nosso tempo certo, né, para cada um. E eu saí daquele quartinho muito feliz, querendo ir para casa, contar para minha mãe, para meu irmão, para o meu padrasto. Que eu senti aquilo, 4 dias, eu nunca tinha sentido aquilo a minha vida inteira, cara, 22 anos na igreja, cantando no louvor. E aí depois tudo bem. Aí eu falei, eu preciso me batizar, eu tava sentindo. Aí teve a aulinha lá do batismo e eu tinha certeza que era aquilo. Perguntava várias coisas, aquilo, era muito claro pra mim. Aí teve o batismo, foi uma bênção, eu entendi muita coisa. Foi lá que eu descobri, depois de tanto tempo, que o amor de Deus, ele é tão puro. E ele é cavalheiro. A gente cansa de falar que Deus é cavalheiro. A gente tem que abrir a porta para ele entrar, porque ele tá lá esperando há tanto tempo. E eu fiquei em paz depois. Todo mundo vinha orar. Deus falou assim, essa filha aqui, ela é teimosa. Eu vou ter que usar alguém para ir falar com ela, senão ela não vai entender. Falava, é verdade? Aí vinha os caras, eu nem conhecia. Aí eu ponho a mão e falo assim, Deus está falando isso. Eu falei assim, amém, é isso mesmo. Eu ajoelhava no chão, levantava a mão, sentia a glória do Senhor. Ia fazer minha vez. Ia lá e orava para outra pessoa. E ficou aquela confusão, mas era tão lindo de ver aquilo. Eu fiquei tão feliz. E eu tenho orado muito para que Deus continuasse fazendo isso na minha vida. Eu cheguei em casa, contei para minha mãe, toda feliz do batismo, ela chorou. E daí, nesse dia, eu estava em casa,
tava aquela coisa, parecia filme, né? Tava feliz, montando a árvore de Natal. Aí, à noite, eu comecei a orar, tava no meu tempo lá de louvor, no meu quarto. Eu orei pela casa, orei pelo meu quarto, fui dormir super feliz. Aí, no meio da madrugada, eu acordei super assustada. Vou contar, tá, gente? Acordei super assustada, tive um sonho pesado, assim, uma coisa que eu comecei a ver umas coisas muito esquisitas, né? Aí, eu fiquei com medo, fui dormir com a minha mãe. Foi esquisito, mãe, desculpa. Mas, mesmo assim, no dia seguinte, eu acordei muito feliz. Eu falei, mesmo eu ter visto coisas horríveis e isso ter acontecido logo no dia depois que eu voltei do acampamento, eu falei, não me abalou em nada. Aí eu falei, da próxima vez que acontecer, pode acontecer, mas eu sei que Deus vai estar lá no meu coração. E, tipo, Ele preencheu total e eu estou muito feliz por isso. E última coisa para fechar, desculpa, gente. Lá no acampamento eu orava para que, se fosse realmente aquilo que Deus queria para minha vida, estou muito feliz, gente, calma. Que um dia eu pudesse dar meu testemunho. E eu tinha vontade de subir ali no palco do acampamento e contar para todo mundo o que estava acontecendo, tipo, que eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. E aí, quarta-feira, teve a célula e aquele gordinho lá veio falar comigo assim, então, você vai contar seu testemunho domingo? Eu falei, ai meu Deus, aleluia, né? Era uma resposta de oração, mas estava nervosa pra caramba. E é isso, gente. Eu tô muito feliz por estar aqui, agradeço a todo mundo, os jovens, trouxe meus pais, levanta a mão vocês dois aí. E eu espero que a partir de hoje seja o nosso novo lar, que o meu eu sei que é. Obrigada. Glória a Deus. Você viu que vale a pena nós estarmos aqui no pleno domingo de manhã, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as maravilhas que o Senhor tem feito, está fazendo e fará nas nossas vidas. Você vê que nesse acampamento não foi um lugar só para eles curtirem, foi um lugar onde o Senhor queria se manifestar na vida de cada um deles. O Senhor queria trazer um tratamento no coração de cada um. O Senhor transforma, Ele queria transformar as pessoas. E é importante os jovens estarem juntos nesses acampamentos, para que Deus possa estar falando com cada um, para que o manifestar do Espírito de Deus venha com liberdade no coração de cada um de vocês. E Deus tem uma promessa sobre a igreja de Cristo, e essa promessa é a salvação em Cristo Jesus, não só para os pais, como para os filhos, para toda a família, porque foi esse o propósito de Jesus Cristo quando Ele veio aqui na terra. O propósito dele foi se sacrificar para que nós possamos ser salvos, para que a família possa ser salva, para que os jovens possam ser salvos, para que os filhos, os casais possam ser salvos e abençoados. Nós temos a proteção do Deus invisível, nós temos a proteção do Deus maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Uma proteção que o mundo não tem. Os casais possam ser salvos, mas aqueles que estão abençoados. Nós temos a proteção do Deus invisível, porque pode vir qualquer coisa sobre as nossas vidas. Porque Jesus, mas independente de qualquer coisa, Jesus está sempre cuidando de cada um de nós. E Ele vai cuidar de cada um de vocês. Ele só pede uma coisa para vocês: tenha fé, acredite em mim, porque o meu nome será glorificado na vida de cada um de vocês. É isso que Deus quer na vida de cada um. Amém? Então, com muita alegria, com muito amor, com obediência ao Senhor, eu gostaria que você pegasse esse envelope que está aí na sua cadeira, pega esse envelope e oferece ao Senhor. Devolve ao Senhor como Ele manda, o seu dízimo, a sua oferta, com gratidão. Nós falamos isso para as pessoas que entendem isso. As pessoas que ainda não têm esse conhecimento, fique em liberdade, meu irmão. Fique em liberdade, porque Deus se agrada quando nós entregamos na sua casa com alegria e com amor e com entendimento, sabendo daquilo que você está fazendo, sabendo o porquê que você está entregando.
que não é você não está sendo obrigado a fazer isso. Você tem a alegria em fazer isso. Então pega seu envelope, pega seu dízimo, sua oferta e apresenta no altar do Senhor. E eu vou estar orando por cada um de vocês agora nesse momento, enquanto vocês fazem, você coloca seu dízimo, sua oferta no seu envelope, em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, com muita alegria, com muito amor, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abençoar a Tua igreja como toda. Abençoa cada servo que está aqui, Pai, nessa manhã. Abençoa cada servo Teu, Pai, que está entregando o seu dízimo e a sua oferta. Abençoa aqueles, Pai, que não têm condições, Pai, mas têm a alegria, Pai, e o desejo de entregar ao Senhor. Pai, aquele que não tem entendimento, que o Senhor abra seu entendimento e coloque sobre ele, Pai. Pai, eu peço, Pai, a Tua proteção, Senhor, sobre cada servo Teu. Abençoe a área financeira de cada um deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um deles, Pai. Faz a diferença, Senhor, nesse tempo difícil, Pai. Faz a diferença, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. A Tua palavra nos fala, Senhor, que no final, Pai, nas lutas, Pai, nas dificuldades, Pai, o mundo verá a diferença daqueles que servem a Ti e aqueles que não Te servem, Pai. E nós somos aquele povo, Pai, separado por Ti, Pai, coberto com o Teu sangue, Pai. Ó, Pai, ungido pelo Teu, Pai, óleo, Senhor. E estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque confiamos em Ti, Pai. Sabemos que a nossa dependência vem de Ti, Pai. Que as nossas bênçãos, Pai, vêm do Senhor, Pai. Que as Tuas bênçãos, Pai, nos acrescenta, Pai, e não traz dores sobre nós, Pai. Mas traz, Pai, a Tua prosperidade, Pai. Por isso eu abençoo cada servo Teu, Pai. E unjo já cada um deles, declarando a bênção e a multiplicação 100 vezes mais daquilo que eles devolverem, Senhor. Em nome de Jesus. Já abençoa os lares de cada um e o trabalho de cada um para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Pode trazer seu dízimo e suas ofertas. Fique em liberdade. Amém, queridos. Deus te abençoe. Glória a Deus por cada testemunho que Deus plantou no coração desses jovens. Quero te convidar a nós ficarmos em pé. O Maurício está em viagem, pregando, junto com a Sueli. E Deus está aqui presente nesta manhã para abençoar a tua vida. Você crê nisso? Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. Para você achar bem fácil, vá no meio da Bíblia, Salmos. Depois vem Provérbios e em seguida Eclesiastes. Quero ler um versículo com você, alguns versículos. Aleluia. Eclesiastes 3 diz assim: está muito ligado com os testemunhos que foram dados aqui hoje. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Versículo 8: tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Último versículo 11: tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém, queridos? Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos por esse momento especial, Senhor, que tu nos propicia de estar aqui, Senhor. Este é o tempo teu preparado para cada um de nós. Senhor, nesta manhã, ultrapassa, Senhor, as nossas expectativas humanas e nos ensina e fala conosco. Abençoa cada coração aqui, Jesus, porque cada coração é uma terra fértil, ó Deus, em que a tua semente é depositada. Por isso nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito venha sobre nós nesta manhã. Fale com cada um de nós, cada necessidade, cada pensamento, eles estejam debaixo da tua palavra. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e abrimos o nosso coração para isso, no nome de Jesus. Amém, querido. Pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos chegando já ao final de mais um ano. Está chegando um ano novo. Todos nós já estamos nos preparando, as empresas, os negócios. Tudo vai estando, e é impossível, quando vai chegando esse tempo, nós não pensarmos no tempo da nossa vida. É interessante perceber, né, que cada um de nós temos maneiras diferentes de registrar o tempo. Alguns pegam um álbum de fotografia, olham 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Outros ouvem as histórias das suas famílias e começam a pensar lá na infância, na adolescência, tudo o que passou, né? Mas eu creio que celebrar um novo ano tem sido quase algo que nos faz pensar no tempo. E o autor aqui de Eclesiastes nos fala sobre o tempo, queridos, o tempo. Neste texto aqui, o rei Salomão, escrevendo esse texto que todos nós conhecemos, sempre conhecemos, já lemos, já ouvimos, mas tem 3 palavras-chave aqui que eu quero falar com você nesta manhã. A primeira, tempo cronológico. Quero que você pense aí no tempo da marcação cronológica, que significa o quê? A distância de um acontecimento ao outro. Esse é o tempo. Segunda coisa que Salomão fala aqui, ele diz que há um tempo para toda ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, primeiro é o tempo cronológico. É esse tempo em que nós medimos a distância entre um acontecimento e outro. O segundo é a ocasião, é o momento decisivo de cada um de nós.
é a marca, vamos pensar na régua deste tempo, para uma decisão importante que nós temos que tomar nesse tempo que temos. E o terceiro ponto que Salomão fala é sobre o propósito. Ele diz assim: há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Então o propósito é a parte do plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vamos pensar um pouco nisso. Então a grande lição, querido, desse texto é que a nossa felicidade, que não para, que vai ser contínua, ela está em nós sabermos sincronizar. Eu quero que você pense nisso aqui nesta manhã. Sincronizar esses três fatores, que é o tempo, a ocasião, que é o momento decisivo, e o propósito de Deus para nós. São três coisas que Deus quer que a gente pense aqui nesta manhã, nessa palavra. E toda vez, querido, que eu quero que você pense aqui também nessa manhã, toda vez que a nossa vida houver uma quebra nessa sintonia do tempo, das decisões que temos que tomar e também dos propósitos de Deus na nossa vida, toda vez que isso acontece na nossa vida, haverá um descompasso na nossa vida. Nós ficamos meio perdidos. Então eu quero meditar aqui com você hoje. Vamos olhar aqui alguns exemplos que Salomão nos dá nesse texto. E Deus quer nos ensinar a aprender a sincronizar o tempo, a ocasião e o propósito de Deus na nossa vida. Olha aí. Então vai acompanhando aí nesse livro que nós estamos lendo aí de Eclesiastes. Olha, a primeira coisa está no versículo 1 e 2. Olha o que diz lá. Principalmente o 2. Vamos começar a pensar. Tempo de nascer e tempo de morrer. Olha, eu fiquei pensando nesse texto aí. Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração. Entre o nascer e o morrer, Deus determinou o tempo das nossas vidas. Nós não conhecemos, nenhum de nós conhece esse tempo, mas Deus já determinou por você e por mim. Ele já sabe todo o nosso tempo. E para você ter uma ideia, o rei Davi, ele entendeu isso. E quando você pega lá o Salmo 139, diz lá: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Significa, querido, que esse tempo que nós não conhecemos, mas Deus já estabeleceu para nós. Aleluia. Você crê nisso? Então este é o tempo que Deus lhe deu para sincronizar. O quê? O que Deus quer que nós sincronizemos nesse tempo de existência entre nascer e morrer? Deus quer que a gente sincronize os propósitos que Ele tem para nós. Para nós. E Ele quer que você use esse tempo que Ele nos deu nos momentos decisivos da nossa vida. Nesse tempo de nascer e morrer, Ele quer que nós implementemos na nossa vida esses propósitos. Bom, eu não tenho controle do meu tempo, nem você. Mas você pode aproveitar ou não a ocasião. Você viu que a oportunidade de Deus é para todos nós. Nós podemos aproveitar ou não a ocasião, desejar ou não ajustar os propósitos de Deus na nossa vida. Nós podemos pensar nisso. E se nós ajustarmos nesse tempo de Deus que nós não conhecemos, Ele vai
permitir que a nossa vida seja construída não para agora só, mas para a eternidade. Olha, o versículo 11 aí que nós lemos, ele diz o que lá? E ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Quem fez? Deus. Também ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Queridos, você começa a pensar nisso, nessa palavra de Salomão, você vai ver que todo o homem, o limite dele não está na terra somente, mas há algo que Deus colocou, que anseia o coração dele diariamente, é que um dia ele vai estar com Deus. Um dia ele vai estar com Deus. Mas não foi você que colocou isso, foi Deus, e está escrito aqui, Deus pôs no coração do homem a eternidade. Então todos nós pensamos sempre assim, e assim ele consegue, às vezes mesmo assim ele não consegue entender inteiramente o que Deus fez. E é assim mesmo. Então às vezes nós começamos a pensar, muitos de nós achamos, querido, que podemos driblar, desconsiderar o tempo. E às vezes você conversa com pessoas e fala, perdi tempo na minha vida. Eu mesmo fui visitar uma pessoa num hospital, e ela disse para mim, olha pastor, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer alguma coisa hoje, eu voltaria e faria tudo diferente. Querido, então nós não podemos driblar nem desconsiderar o tempo. Por quê? Porque o tempo foi emprestado por Deus para cada um de nós. Deus emprestou o seu tempo para nós. E Deus quer o quê? Que eu não despreze nenhuma oportunidade que Ele me dá. O momento decisivo de eu tomar posições e posicionamentos é nesse tempo emprestado de Deus para a minha vida. E Ele nos deu a ocasião certa para isso. Você crê nisso, querido? Nesta manhã, aleluia. E eu tenho que levar em conta os propósitos de Deus que Ele tem para nós. E se a pessoa não pensa nisso, ela não consegue entender isso, então vai acontecer assim, a vida vai passando. A vida vai passando. Hoje você tem 10, amanhã você tem 20, daqui a pouco você já está na curva. É assim, a nossa vida vai passando, querido, e nós vamos nos tornando um motor fora do tempo. Tem um grande potencial, nós temos um grande potencial, mas quando chega nas subidas da vida, da nossa vida, nós não conseguimos subir. Tem um belo de motor, mas não sobe. Querido, como podemos fazer esse ajuste? O que Salomão está nos ensinando aqui hoje? Aleluia. Primeiro, coloque Jesus em primeiro lugar em tudo na tua vida. Não deixa Jesus de fora em nada. Segundo, coloque os princípios do reino como princípios de vida para você, para nós, para cada um de nós. Aleluia. E tome as decisões que levem a alcançar os propósitos de Deus para nós, para você. Pense em você hoje. Aleluia. Então, quando nós vivemos dessa maneira, querido, olha, interessante. Por isso que ele fala aqui, Salomão, tempo de nascer, tempo de morrer. Quando a gente começa então viver dessa maneira, o nascer e o morrer, querido, terá uma beleza especial, completamente diferente
do que a gente pensa. Olha, Davi, lá no Salmo 139, ele fala que o nascer é uma obra divina. Olha o versículo, vou ler para você rapidinho, não vamos passar do horário, mas bem rápido. Versículo 13, ele diz assim: tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Versículo 15 diz assim: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E o versículo 16 que eu já li: os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Olha, querido, aleluia. Então o nascer é uma obra divina, poderosa de Deus na nossa vida. Então Salomão diz: olha, o importante é que você preste atenção no tempo de nascer. E quando você olha toda a beleza da concepção, como é que Deus gera ossos, pele, traços, personalidade, então você começa a se maravilhar com tudo isso. Mas ele diz: há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Ó, e o morrer será ir para onde? Ir para o Senhor. E continuar o quê? Desfrutando do propósito eterno do Senhor, daquilo que Ele fez para cada um de nós. Ah, aleluia. Então eu fiz uma pergunta para mim mesmo: como é que está o meu ajuste entre o tempo, a ocasião e o propósito de Deus para a minha vida? Como é que está o meu ajuste? Eu acho que eu passo essa pergunta para você individualmente. Como é que está o teu ajuste? Por que isso? Porque hoje é a ocasião dentro do tempo que Deus nos deu, para que a gente possa o quê? Sincronizar, aleluia, o tempo, o momento e os propósitos de Deus na nossa vida. Porque quando nós sincronizamos isso, nascer e morrer passa a ser algo eterno na nossa vida. Você crê nisso nesta manhã, querido? Desmistifica da nossa vida toda aquela coisa: puxa, um dia vai acabar todas as coisas. As coisas nunca acabarão, aleluia, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. Você crê nisso, querido? As coisas não passarão, elas terminarão aqui, mas continuarão em Deus sempre. Então nós quebramos algumas coisas. Por isso Salomão está dizendo: é tempo de nascer e tempo de morrer. Bom, mas vamos continuar. Ele diz mais aí: tempo, versículo 2: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A primeira ideia aqui, quando você começa a ler esse texto, não apresenta, é que há uma estação certa para lançar a semente. Tem uma estação certa para lançar a semente. E também haverá uma estação certa para colher o fruto dessa semente. Vamos pensar nisso, o que se plantou. Mas nós não podemos esquecer que só Deus dá o crescimento para esta semente. Olha, o apóstolo Paulo, quando ele começa a discorrer lá em Coríntios sobre isso, ele diz assim, olha, no capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 7, ele diz assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas ele diz assim: mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E Salomão, ele diz aqui, olha, tem tempo de plantar, mas também tem tempo de arrancar o que se plantou. Eu
fiquei encucado com isso, queria entender isso. E aí você começa a pensar no agricultor, querido. A sabedoria do agricultor está em reconhecer esses três fatores. Esses três fatores, que é o tempo cronológico, dias, datas, ele precisa conhecer isso. Depois ele precisa conhecer a ocasião melhor, a época melhor para plantar determinado tipo de semente. Ele precisa conhecer isso. E por fim o agricultor, depois que ele preparou a semente, plantou, regou, ele depende de Deus que controla todas as coisas. Então quando você começa a pensar nessa forma, querido, nós podemos então entender que chega o tempo de nós plantarmos. Temos que plantar coisas boas na nossa vida. Temos que plantar, regar, mas não esquecer que o crescimento vem de Deus, que Deus dá o crescimento em todas as áreas da tua vida. E novamente, quando chega a ocasião certa de colher, querido, nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes nós deixamos passar o tempo da colheita. E se o agricultor deixar passar o tempo da colheita, a produção se perderá no campo. A produção se perderá no campo. Então a primeira lição que a gente pode entender aqui é que podemos extrair dessa figura é que às vezes nós podemos estragar o que Deus está nos dando, tanto se nós não plantarmos e também se nós não colhermos. Então tem um tempo, por isso que o tempo é importante. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Podemos trazer isso para todas as áreas da nossa vida: família, casamento, trabalho, estudo, sentimentos, todos. Nós podemos levar isso para a nossa vida. Deus nos dá o tempo, e Deus tem um propósito bom para cada tempo da nossa vida, para nossas vidas. E nós temos que olhar a ocasião e fazermos uma sincronia entre o tempo que nós temos e o momento em que nós devemos aplicar a palavra e a vontade de Deus perfeita na nossa vida. Isso, querido, porque um bom agricultor, ele sabe que a natureza só trabalha para ele se ele trabalhar com ela. Ele sabe o tempo certo, se é o tempo de chuva, se aquela semente vai receber muita água ou pouca água, e ele espera que Deus faça tudo isso. Então o segredo, querido, de uma vida de sucesso é a gente aprender de Deus e trabalhar com aquilo que é a vontade perfeita dele na nossa vida. Quando isso acontece, nós seremos homens e mulheres bem-sucedidos. Então nós podemos passar por isso, plantar e também colher todas as coisas. Bom, mas vamos para frente aí. Olha o versículo 5, aproveita aí, abre aí, continua aí, versículo 5, olha o que diz aí. Ele diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. A figura aqui que Salomão usa, ela nos remete aos campos da Palestina, cheio de pedras, que para arar e semear era necessário tirar as pedras do campo. Você não pode plantar onde tem pedras. Mas eu comecei a pensar um pouco mais longe, querido. A lição que está por detrás dessa figura aqui é que as pedras podem ser boas ou más. Elas podem ser, dependendo do que eu vou fazer com elas. Elas podem ser uma pilha de entulho e que vamos jogar fora, ou elas podem ser usadas para construir um muro, uma casa sólida. Elas podem ser usadas. O que faz com que essas pedras sejam boas ou más, aqui, querido, é a sincronia
do tempo, eu quero que você guarde isso, da ocasião e dos propósitos de Deus. Olha, no tempo, as pedras da nossa vida, querido, elas vão ser espalhadas, não tem nem dúvida. Mas eu preciso saber que cada ocasião que Deus nos dá, de acordo com o propósito dele, eu preciso ter o discernimento do Espírito Santo, se eu devo juntá-las, essas pedras, e construir um alicerce poderoso, um muro, uma construção sólida, ou simplesmente jogar fora como um entulho. Então tem tempo, aqui ó, tem tempo de juntar pedras, e tem tempo de espalhar pedras. Então as pedras estão lá, e elas estão sendo colocadas na nossa existência, querido. Às vezes fala, pô, mas isso aqui é um peso na minha vida. Não, Deus tem um plano, Deus tem um propósito de Deus para cada utilização daquilo que são as pedras que são colocadas às vezes na nossa vida. Por isso Ele permitiu, e se você fizer uma retrospectiva agora da tua vida, você vai ver que Deus permitiu algumas pedras que elas estivessem aí no teu caminhar. Mas cabe a cada um de nós hoje aproveitar a ocasião, sincronizar esse tempo, o propósito de Deus na nossa vida. Se assim não o fizermos, as pedras se tornam peso. Aquilo é um peso, aquilo é um obstáculo, aquilo é um tropeço na nossa vida, ou até uma arma destrutiva. E aí eu fui pensar um pouco, querido. Lá em 1 Pedro, ele diz assim, o apóstolo Pedro diz assim: nós provamos que o Senhor é bom. Lá no capítulo 2 de Pedro, 1 Pedro, ele diz assim: chegando para ele pedra viva, rejeitadas por muitos, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Isso era Jesus, é Deus. Mas ele diz no versículo 5: mas vós também são pedras vivas. Nós somos essas pedras vivas. Nós somos edificados como casa espiritual, querido. Olha, para sermos sacerdócio santo de Deus, para cumprirmos, a fim de oferecer a Deus sacrifícios, a fim de colocar a nossa vida nesta construção sólida que Deus faz. E você lembra lá da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia? E ele diz: aquele que construiu sobre a rocha, vieram as tempestades e elas não deixaram cair. Você está entendendo isso, querido? Então hoje, quando a gente vai lendo esse trecho da palavra, é ocasião de deixar Deus nos ensinar a usar as pedras. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso, querido? Aleluia. Então, há tempo de nós juntarmos pedra, e há tempo de espalhar as pedras. Vou terminar aqui. Olha o último, versículo 5. Também ele diz assim: é tempo de abraçar e é tempo de se conter. Essa figura aqui, se você vai pensar, nos remete como é que as pessoas do Oriente expressam os seus cumprimentos, com beijos e abraços. O que essa figura está aqui nos mostrando, querido, é que a vida, na vida, a ocasião, há um momento decisivo de dizer olá, mas também há momentos de dizer adeus. A gente precisa sincronizar esse tempo, essa ocasião e o propósito divino a decisões que às vezes não são muito fáceis de serem tomadas na nossa vida. Às vezes
mudanças geográficas, eu tenho que dizer adeus. Às vezes mudanças profissionais, trabalhei tantos anos e chegou a hora de dizer adeus para recomeçar outras coisas. Às vezes, querido, mudanças espirituais, eclesiásticas, ou quando chegar, quando sair, são coisas, quando começar, quando parar. E ele está dizendo exatamente isso: tempo de abraçar e tempo de se conter. Então essa sincronia precisa ser construída dia a dia, ouvindo a voz de Deus, o falar de Deus em nós. Não é um pastor, não é uma igreja, não é ninguém que vai falar, mas é Deus que vai falar no teu íntimo. Ele vai solidificar isso na tua vida. Vou correr um pouquinho aqui para adiantar. Olha o versículo 6. Tem duas coisas aqui. Ele diz: tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Essa figura aqui nos remete provavelmente a uma perda, né? Salomão está falando talvez por figura, uma perda de um dos animais do rebanho que se extraviou. Então há um tempo de nós empreendermos uma busca, porém chegará o tempo que nós precisaremos parar de procurar. É isso que está dizendo. Por que isso? Porque de modo contrário, querido, nós perderemos o resto do rebanho pela falta de cuidado. Às vezes nós estamos procurando, e eu vou me ficando que nem assim desesperado, e esqueço de coisas que estão muito próximas de mim, ligadas a mim, e eu vou esquecendo de tudo isso, nessa procura frenética. Mas a segunda figura fala aqui, ó, ele diz aqui: tempo de guardar e tempo de jogar fora. A segunda figura fala exatamente do tempo de guardar coisas. Mas ela fala do tempo também que nós precisamos reconhecer a inutilidade delas na nossa vida. Para quê? Cada vez que eu tiro estas coisas da minha vida, eu libero espaço para aquelas coisas, para esse lugar que ela está atravancando a minha vida, que ela não permite que coisas melhores e mais importantes cheguem na minha vida. Então eu fiquei pensando sobre isso, querido. Por isso é que muitas vezes a nossa felicidade depende dessa sincronia de tempo, momento de decisão e propósito de Deus em nós. A nossa decisão, querido, envolve nos desembaraçar de muitas dores e perdas. Muitas dores e perdas que ainda geram em nós. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, é tempo de guardar e tempo de jogar fora. Então tem dores que precisam ser jogadas fora mesmo, querido. Às vezes dores financeiras, dores afetivas, sonhos que nós ficamos remoendo e achando que todas as coisas ainda tem que ser guardada dentro de nós. E nós não desatravancamos a nossa alma, o nosso espírito para receber coisas novas de Deus que Ele quer fazer na nossa vida, na reconstrução de todas essas coisas. Ou quem sabe, querido, a decisão de a gente jogar fora o entulho mesmo, que a gente às vezes guarda no coração. E essa manhã eu quero orar isso com você aqui. Amarguras, ressentimentos que ficam aí guardados por anos. Eu conheci uma pessoa que dizia assim: eu não perdoo aquela coisa que aquela outra pessoa fez por nada, eu morro, mas não perdoo. E ele guardou aquelas pedras
dentro dele um ressentimento que nunca saiu. Querido, Deus quer que nós joguemos fora esse entulho de amargura, de ressentimento, de culpas. Deus é bom, Deus já nos libertou. Foi por isso que nós somos livres. Diga aí para o teu irmão, por isso que você é livre. Você é livre para isso. Então essa manhã é uma manhã, querido, de nós ou guardar ou jogar fora. Ou guardar ou jogar fora. E o inimigo das nossas almas, ele coloca um lixo dentro de nós, de imagens. Ele vai semeando na nossa mente confusões. Mas Deus nos convoca hoje, querido, para nós discernirmos que chegou o tempo de nós limparmos a nossa vida, de nós sermos libertos de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de restauração e de amor, querido. Quem crê nisso nesta manhã? Você não pode mais carregar isso, essas coisas ficarem no teu passado, buscando. Então perceba o propósito divino, que Deus quer nos ajudar a continuar. Às vezes você fica ali depressivo, entra ano, sai ano, e as coisas não acontecem. Deus está dizendo: olha, hoje é tempo de jogar fora, querido. É tempo de limpar isso da nossa vida. É tempo de nós sermos verdadeiramente livres. Você crê nisso nesta manhã? Eu quero orar com você por isso. Aleluia. E o último está aqui, ó, versículo 7. Ele diz assim: tempo de rasgar e tempo de costurar. Essa figura nos fala de um costume que os hebreus tinham de expressar o seu arrependimento. Toda vez que eles queriam expressar o seu arrependimento, eles rasgavam as suas roupas. Rasgavam as suas roupas diante de Deus, como sinal de vergonha e de luto por aquilo que eles tinham feito. E eu peguei um trecho, vou até ler rápido para você, que exemplifica bem isso. Lá no livro de Esdras, você não precisa abrir, fica tranquilo. Diz assim: então todos os que tremiam destas palavras de Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali estarrecido até o sacrifício da tarde. Esdras falando. Então na hora do sacrifício da tarde eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Esse aqui era um momento da vida de Esdras, que ele tinha trazido o povo do exílio, e o povo tinha perdido o referencial daquilo que Deus havia feito. E ele rasga a sua túnica, seu manto, e ele se apresenta diante de Deus dizendo: Senhor, tenho vergonha, estou arrependido do que ele quer. E Salomão diz assim: tem tempo de rasgar, mas também tem tempo de costurar. Neste ajuste de sincronia, querido, entre o tempo, a ocasião e o propósito de Deus para nós, nós precisamos reconhecer quando nos arrepender, e quando tomar atitudes de mudança e reconstrução na vida, à luz dos propósitos de Deus na nossa vida. Aleluia. Você crê nisso nesta manhã? Sabe por quê? Porque Deus quer nos dar nova vida. Eu termino com esse último versículo 11. Ele diz: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A conclusão desse texto, para a gente orar aqui, tem uma moral da história desse texto, querido.
é como um fio que vai nos conduzindo a pensar um pouco nesse texto. Parece que não fala nada de Deus, e Salomão fala de coisas aqui da terra, mas que nos leva a descobrir mesmo o sentido da nossa existência de vida, porque Deus colocou o tempo, a ocasião, para nós entendermos o propósito de Deus. Eu e você recebemos um tempo de Deus para que a gente possa, no tempo certo, na ocasião certa, estabelecer os propósitos de Deus na nossa vida. Por que isso? Porque Ele quer nos fazer viver com Ele para a eternidade, querido. Por isso Ele colocou esse propósito da eternidade no teu coração. A insatisfação que Ele colocou no meu coração, chega um dia que Deus vai nos maturando, e de repente alguns valores mudam na nossa vida, algumas coisas começam a não ter tanta importância na nossa vida, a não ser o encontro com Deus. E Ele colocou isso como um botãozinho dentro do nosso coração, querido. Então a gente precisa aprender a discernir esse sentido eterno das coisas naturais da vida. Há um sentido eterno. As coisas não se findam aqui, não param aqui. Eu preciso entender o que é nascer e morrer. Eu preciso entender o que é plantar e colher. Eu preciso, querido, como nós vimos aqui, ajuntar pedras, espalhar pedras. Esse é o sentido da vida. Eu preciso aprender em algum momento dizer olá, e outro momento dizer adeus. Acabou. Eu preciso aprender que em algum momento eu preciso guardar, e outros momentos eu preciso jogar fora, rasgar, costurar. São coisas da vida. E eu preciso fazer essa sincronia. Eu quero orar aqui com você hoje. Primeiro, para que isso aconteça, eu preciso arrependimento. Preciso crer. Arrependimento não é religião, não é igreja, não é pastor, não é placa. Arrependimento é quando você olha para a tua vida e diz, como os jovens deram aqui testemunho, espontâneo: fiz tantas coisas, andei por muitas buscas, mas quando eu encontrei e me arrependi, nasceu uma força grande na minha vida. Primeira coisa é arrependimento. Segunda é fé. Eu preciso ter fé para crer naquele que é o dono do tempo, aquele que fez o tempo certo, a ocasião certa e os propósitos debaixo dos céus para nós. Eu preciso crer. Em último lugar, eu preciso me submeter, eu preciso me entregar, sem reserva. Por isso, querido, a religiosidade não vale nada. Isso não vale nada. O que vale é quando eu me arrependo sem nenhuma reserva, quando eu tenho fé no meu coração, quando eu entrego a minha vida para Deus 100%. E aí então, querido, nós podemos passar por essas fases da vida: nascer, morrer, plantar, colher, ajuntar pedras, espalhar pedras, e você vai ser um homem e uma mulher abençoado e feliz. Amém, querido? Eu termino aqui. Aleluia. E eu quero te convidar aí no teu lugar mesmo. Primeiro, aleluia, Deus te deu um tempo. Alguns de nós temos um tempo mais elástico, aparentemente. Outros, talvez o tempo está mais curto. Mas ainda hoje, Deus quer te dar, aleluia, a oportunidade de recomeçar todas as coisas e crer verdadeiramente que Ele pode fazer isso na tua vida. Se você está aqui hoje e nunca entregou a tua vida para Jesus, não é frequentar uma igreja, não é ter uma família cristã, não é ter referenciais cristãs, mas é uma experiência sua, pessoal, com Jesus. Hoje é o tempo.
de sincronizar esses propósitos de Deus. Deus nunca te deixou, Deus nunca te deixará. Aleluia. Então aí, no teu lugar mesmo, faça isso. Aleluia. Fala: Senhor, aqui está o meu tempo. Aleluia. Move o teu coração hoje e declare nesta manhã, aleluia, Jesus Cristo como centro número 1 e final e único da tua vida, perdoadora. Aleluia. Se talvez você está num outro tempo, que já conheceu a Jesus, mas parece que perdeu algumas facetas da tua vida, nesta manhã Deus também reconstrói isso na tua vida. Deus é bom, Deus é amor, Deus é poderoso para mudar toda a tua história ainda neste tempo, querido. Aleluia. Enquanto você ora aí, individualmente, ore individual, esqueça agora da tua namorada, tua esposa, tua noiva, que for, esquece, teu pai, tua mãe, algo seu, aleluia, com Deus. Oh, aleluia. Eu quando estava ministrando essa palavra para mim mesmo, falar: Senhor, me ajuda, ó Deus, me ajuda, Senhor, aleluia, a sincronizar esse tempo, essa ocasião, Senhor, dos teus propósitos na minha vida. E Deus fará isso na tua vida hoje. Você pode colocar esse Deus sobre o teu coração agora. Aleluia. Vamos ficar em pé, querido. Fique em pé agora. Aleluia. Aleluia. Ore com alguém aí do teu lado. Aleluia. Ore com alguém do teu lado, querido. Aproveite esse momento. Aleluia. Aleluia. Esse é um tempo de Deus para a nossa vida. Aleluia. Esse é um tempo do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Abre o teu coração agora e ore juntos aí, querido. Aleluia. Ela diz que a oração de concordância a Deus, o Pai ouvirá nos céus. Aleluia. Não importa o tempo que cada um de nós tem, porque nós nem sabemos o tempo que nós temos, mas Deus já os escreveu. Aleluia. No seu livro estão escritos todos os nossos dias. Declare aqui nesta manhã, aleluia, que Deus está sincronizando isso no teu espírito nesta manhã. Aleluia. E quando nós oramos uns pelos outros, a glória do Senhor descerá sobre a tua vida. Aleluia. E começará a descortinar coisas maiores, novas. Você mesmo olhará aquilo que precisa ser jogado fora, aquilo que você precisa desentulhar da tua vida. Aleluia. E aquilo que você precisa juntar hoje como tesouro inesgotável na tua vida. Oh, Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, Senhor, derrama esta palavra de poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos aprender a sincronizar, ó Deus, esse tempo, Jesus, que Tu tem nos emprestado. Nós queremos, Senhor, pegar estas ocasiões decisivas na nossa vida, na nossa caminhada, ó Deus, e aplicar os Teus propósitos. Oh Senhor, jamais nós estaremos longe de Ti, Senhor. Jamais nós estaremos longe da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, produz isso na nossa vida. Aleluia. 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 Eu quero só terminar aqui. Deus está pedindo para que eu ministre isso na tua vida. Aleluia. Se você está aqui hoje e precisa desse encontro com Deus, não com a igreja, com Deus, com Jesus Cristo, Senhor e Salvador, eu gostaria de orar por você. Aleluia. Eu gostaria que você viesse aqui à frente e nós pudéssemos orar aqui. Os pastores venham aqui também, nós pudéssemos orar. Aleluia. Não é o tempo
de igreja que nos faz assim, mas é o tempo que nós precisamos estar com Deus. Aleluia. Se você sente isso no teu coração, vem aqui à frente rapidinho, nós vamos orar só por você, abençoar a tua vida. Talvez seja esse o tempo de arrancar algumas coisas, Deus curar algumas coisas na tua vida, que estão aí há anos, parado, sem saída. Deus quer curar hoje. Glória a Deus. Enquanto você se aproxima, nós vamos orar aqui. O louvor vai cantar um pedacinho aí. Enquanto você vai chegando aqui, nós vamos orar com você. Aleluia. Esse é um tempo de reconstrução de Deus. Deus ministrou isso no meu coração, que Deus nesta manhã liberta a tua vida. Deus liberta a tua vida. Deus tira esse passado. Deus tira essas pedras que ficaram acumuladas na tua vida hoje e te faz novo. Aleluia. Um novo tempo de Deus na tua vida. Oriandarai xerecandaramas. Aleluia. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo nesta manhã. Só tu podes fazer todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, restaura, Senhor. Nesta manhã é manhã de cura. Senhor, cura a alma que está aí, Senhor, atrofiada. Senhor, tira toda a culpa agora, Jesus. Leva teus filhos a, Senhor, ser movidos novamente em ti, ó Deus. Traz a tua glória, traz o teu poder novamente. Senhor, nós não podemos mais, ó Senhor, depender de circunstâncias somente, ó Deus. Mas, Senhor, aqui está, Senhor, o nosso coração. Aqui está, Senhor, cada um dos teus filhos. Tu sabes, Senhor, aquilo que tem incomodado por tanto tempo, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, é manhã de nós nos aliviarmos, ó Senhor. Esta manhã de nós nos enchermos novamente, Senhor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aleluia. E toca as vidas, ó Senhor. Toca os nossos corações. Oh, aleluia. Seu perfeito amor me libertou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Me libertou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua boa mão, Senhor. Que não são movimentos exteriores que nos mudam, ó Deus, mas são os teus movimentos interiores do teu Espírito em cada um de nós, ó Deus. Que esta manhã, Jesus, nós sejamos marcados para uma semana vitoriosa, Senhor. Que essa semana, Senhor, nós possamos compreender toda a tua trajetória e aproveitar cada ocasião, ó Deus, cada oportunidade, e colocar os teus propósitos na nossa vida. É o que nós oramos, ó Deus, e abençoamos os teus filhos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. E amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir 2 minutos para você. A moçada que se batizou aí, bem rápido aqui, vamos orar por eles. O acampamento foi uma bênção. O Elias falou que teve mais de 10, deixa eu ver aqui, 10 pessoas, 10 irmãos se batizaram.
Gostei de tudo isso. Bah, querido. Tem aqui os certificados, né? Mas, sabe, o que é mais bonito em tudo isso é que o batismo, ele é um divisor de águas na nossa vida. É divisor de água. Mudou. Deus faz um divisor de águas profundo na nossa vida. Primeiro, em relação ao próprio Deus, Ele diz: se nós formos sepultados com Ele na sua morte, com Ele reinaremos. Reinaremos. Então, quando você mergulha lá, não é só um simples banhinho para sair fresquinho. Não. É algo muito mais profundo e espiritual que acontece. Eu estava até conversando com o Pedro na quinta-feira. Ele falou: aconteceu coisas que eu nem imagino. E é verdade. Aleluia. Tem mais. O batismo nos insere no corpo de Cristo. Aleluia. O batismo também tem a convicção, a realidade de nos inserir no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é essas paredes, somos nós aqui, ó. Cada um de nós. Então, querido, você que está aqui, como igreja, você os recebe aqui hoje como parte desse corpo aqui. Sabe por quê? Porque o dom que falta para mim e para você está aqui, ó. Está aqui. Deus vai suprir novos dons na igreja. Aleluia. Deus vai trazer novas perspectivas através da vida de cada um deles. Amém. Você crê nisso? Então estenda as tuas mãos aqui dizendo: olha, nós recebemos eles como parte do nosso corpo. Aí. Amém? Amém. Agora eu posso orar por eles aqui, crendo nessa palavra. Senhor, aleluia. Eles são teus, ó Deus. Ninguém mais pode arrebatar das tuas mãos, ó Deus. Há uma marca na vida deles, que elas serão dia a dia mais visíveis, ó Deus. Mas cada dia eles vão sentir muito mais de Ti. Nos momentos mais críticos, ó Deus, eles olharão esta marca. É a marca da filiação do Senhor na vida deles, do perdão. Nunca mais, Senhor, aleluia, eles serão abatidos por qualquer razões, ó Deus. Poderão passar dificuldades, mas sempre se levantarão em Cristo Jesus, e serão teus filhos. E nesta manhã aqui junto com a tua igreja, Senhor, aleluia, libera os dons na vida deles. Libera dons poderosos na vida deles. Dom de cura, de profetas, de pastores, de, Senhor, servos de Deus que entrem em lugares que, aleluia, ainda nós nem entramos, ó Deus. Tu possas usá-los, ó Senhor. Que nesta manhã eles sejam canais de luz nas suas famílias, ó Deus. Que haja, Senhor, uma luz nova brilhando, e as pessoas possam olhar para eles, não olhar para a roupa, para o cabelo ou para qualquer coisa, mas olhar para eles e dizer: há algo novo na tua vida. E eu creio nisso, Senhor. Senhor, diante de Ti, nesta manhã, nós dizemos, como igreja, como corpo, recebemos eles como os nossos irmãos em Cristo, como servos de Deus, que vai completar a obra do ministério neste local. É o que nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus. Amém, querido, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, Jesus, amém, querido, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, Jesus, amém, querido, amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Põe na parede lá da casa. Todo dia quando você entrar lá, você vai lá. Sou de Deus. Sou do Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês aí. Sejam usados por Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Terminamos. Passamos um pouquinho do horário, mas vamos orar aqui. O estacionamento, o André, hoje o Vadinho não está aí, mas o André está recebendo lá. O estacionamento a igreja já paga, né? Já está pagando aí por mês. Lá, toda semana a igreja paga o estacionamento. E se você pode ajudar aí, né? Com 10, 15, o que for, que você sentir no coração. Se você não tiver nada também não há nenhum problema. Mas procure o André lá no fundo para ele carimbar aí o teu recibinho do estacionamento. Bom, gente, quinta-feira nós temos o nosso culto aqui. Eu quero te convidar para estar conosco. O bispo já vai estar aí ministrando uma palavra sobre a tua vida. Amém? Estenda as tuas mãos assim, querido. Estenda as tuas mãos. Aleluia. A bênção apostólica, ela também tem o seu cumprimento. Eu sempre aprendi a estender minhas mãos. Quando eu recebo a bênção, é que eu vou sair, querido, para uma semana poderosa de Deus na minha vida. Amém? Você crê nisso nesta manhã? Então, Senhor, olha para as nossas mãos agora, Jesus. Estamos com as nossas mãos, primeiro, em gratidão a Ti, Jesus, por tudo que Tu tens feito e trazido para nossas vidas. E agora, Jesus, abençoa o início. Esse é o primeiro dia da semana, e nós somos marcados para esse tempo, Senhor, novos de Deus para a nossa vida. Seja uma semana na vida dos Teus filhos, ó Deus, sobrenatural mesmo, ó Deus. Abre portas onde precisam ser abertas e fechas aquelas que precisam ser fechadas, ó Deus. Aleluia. Senhor, traz recursos onde nós precisamos, ó Deus, e nos desvia de todo mal, ó Deus. Conduz a nossa vida com um olhar seguro em Ti, ó Deus, e não deixa os nossos olhos e ouvidos se desviarem, ó Deus, por qualquer outra voz. Aleluia, porque nós queremos ouvir só a Tua voz. Estende isso nesta manhã na vida da nossa família. Estende isso, Senhor, na vida do trabalho que vamos fazer esta semana, e na nossa relação contigo, que ela seja cada dia mais, Senhor, forte, muito mais dedicada, Senhor Jesus Cristo, e que essa semana, Senhor, Tu tragas experiências que ainda não experimentamos, ó Deus, porque o Teu reino é dinâmico, Senhor, e todas as coisas, Senhor, aleluia, elas não estão paralisadas, elas não são iguais, porque a Tua palavra diz que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Leva cada um em paz para uma semana de poder nas suas casas e nas suas famílias. Nós abençoamos Teus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém. O Evaldo, né? Evaldo. Vamos estar, olha, querido, antes de você sair, só tem uma vizinha aqui rápido, né? Orarmos pela Mariana, né, que perdeu seu pai essa semana, o Pacífico foi, né? Estarmos orando para Deus consolar toda a família. E também vamos orar pelo Evaldo, né? O Evaldo vai estar sendo operado essa semana, é um servo de Deus, a gente tem visitado ele também no hospital, tudo. Então que você ponha nas tuas orações a vida deles aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. A Isabela, pega aqui, Isabela, depois, viu? É aqui. NATO, どこに NATO、そこでやったよ。NATO、どこに